Olá, boa tarde para você. A partir de agora você confere aqui na Rádio JC Guaçucê mais um programa católico Conhecendo a Igreja. Seja sempre bem-vindo. Aqui você aprende e participa. Em Guaçucê, 14 horas, hoje 15 de julho de 2023. E já começo agradecendo a você pela sua companhia. E peçamos a Deus para iluminar essa maravilhosa tarde de sábado e que Ele possa nos enriquecer com bondade, com amor e com a sua misericórdia. Vamos juntos hoje aqui aprender mais sobre a devoção ao sangue de Cristo e seu significado. Esse é o tema de hoje. Invoquemos então, meu querido ouvinte, a Santíssima Trindade para permanecer conosco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Continue sintonizado, porque está chegando aí o José Rodrigues para dar continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema a devoção ao sangue de Cristo e seu significado. Como base para o programa de hoje, temos textos retirados do site da editora Cleofas do professor Felipe Aquino. Contemplemos com devoção o sangue de Cristo derramado até a última gota por nós na cruz, pela redenção da humanidade. São Pio de Pietrelcina. O mês de julho é dedicado à devoção do preciosíssimo sangue de Cristo derramado pelo perdão dos nossos pecados. São João Batista apresentou Jesus ao mundo dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Sem o sangue desse Cordeiro não há salvação. Em toda a celebração eucarística, de fato, torna-se presente, juntamente com o corpo de Cristo, o seu precioso sangue da nova e eterna aliança, derramado por todos em remissão dos pecados. Mateus 26, versículo 27. O sangue de Cristo representa a sua vida humana e divina, de valor infinito, oferecido à justiça divina para o perdão dos pecados de todos os homens, de todos os tempos e lugares. Quem for batizado e crer, como disse Jesus, será salvo. Mateus 16, versículo 16. Pelo sangue de Cristo. Em cada Santa Missa, a Igreja renova, presentifica, atualiza e eterniza este sacrifício de Cristo pela redenção da humanidade. Em média, a cada 4 segundos, essa oferta divina sobe ao céu em todo o mundo. É o sangue e o sacrifício do Senhor oferecido ao Pai para satisfazer a justiça divina ferida por nossos pecados. Este sangue está presente na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Na comunhão podemos ser lavados e inebriados pelo sangue redentor do Cordeiro, sem mancha, que veio tirar o pecado de nossa alma. Mas é preciso parar para adorá-lo no seu corpo, dado a nós. Infelizmente, muitos ainda comungam mal, com pressa, sem ação de graças, sem permitir que o sangue real e divino lave a alma pecadora e doente. O Catecismo da Igreja ensina que, mesmo que o mais santo dos homens tivesse morrido na cruz, seria o seu sacrifício insuficiente para resgatar a humanidade das garras do demônio. Era preciso um sacrifício humano, mas de valor infinito. Só Deus poderia oferecer este sacrifício. Então, o Verbo Divino dignou-se a assumir a nossa natureza humana para oferecer a Deus um sacrifício de valor infinito. A majestade de Deus é infinita e foi ofendida pelos pecados dos homens. Logo, só um sacrifício de valor infinito poderia restabelecer a paz
entre a humanidade e Deus. Hoje, esse sangue redentor de Cristo está à nossa disposição de muitas maneiras. Em primeiro lugar, pela fé. Somos justificados por esse sangue, ensina São Paulo. Mas eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora que estamos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos capítulo 5, versículos 8 a 9. São Pedro ensina que fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro de Deus, mediante a aspersão do seu sangue. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imaculado e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. O Papa São João Paulo II disse que o sinal do sangue derramado como expressão da vida doada de modo cruento em testemunho do amor supremo é um ato de condescendência divina à nossa condição humana. Deus escolheu o sinal do sangue, porque nenhum outro sinal é tão eloquente para indicar o envolvimento total da pessoa. Papa Bento XIV ordenou a missa e o sacrifício em honra ao sangue de Jesus, que foi estendida à Igreja Universal pelo decreto do Papa Pio IX. São Gaspar de Búfalo propagou fortemente esta devoção, tendo a aprovação da Santa Sé. Foi o fundador da Congregação dos Missionários do Preciosíssimo Sangue. Em 1815, nasceu em Roma aos 6 de janeiro de 1786. O sangue de Cristo representa a sua vida humana e divina, de valor infinito, oferecida à justiça divina para o perdão dos pecados de todos os homens, de todos os tempos e lugares. Isto é, meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Mateus 26, 28. Assim, o sangue do Senhor nos libertou do pecado, da morte eterna e da escravidão do demônio. São Paulo diz, portanto, muito mais agora que estamos justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Por seu sangue, Cristo nos reconciliou com Deus. Por seu intermédio, reconciliou consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que, ao preço do próprio sangue na cruz, restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Com o seu sangue, Cristo nos resgatou, nos comprou, nos fez um povo seu. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a Igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Atos, capítulo 20, versículo 29. Por esse motivo, irmãos, temos ampla confiança de poder entrar no santuário eterno em virtude do sangue de Jesus. Hebreus 10, 19. Este sangue redentor está à nossa disposição também no sacramento da confissão, pelo ministro da Igreja e dos sacerdotes. O Cristo nos perdoa dos pecados e lava a nossa alma com o seu precioso sangue. Infelizmente, muitos católicos ainda não entenderam a profundidade deste sacramento e fogem dele por falta de fé ou de humildade. O sangue de Cristo perdoa os nossos pecados na confissão e cura as nossas enfermidades espirituais e psicológicas. Este sangue está presente na Eucaristia, meus amados irmãos.
é corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. O cálice da bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que beberdes, fazei-o em memória de mim. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 a 27. É pelo sangue de Cristo que os santos e os mártires deram testemunho de sua fé e chegaram ao céu. Meu Senhor, tu o sabes. E ele me disse: Esses são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, versículo 14. Estes venceram por causa do sangue do Cordeiro e de seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Apocalipse 12, versículo 11. É pelo sangue derramado que ele venceu e se tornou Rei e Senhor. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome é Verbo de Deus. Apocalipse 19, versículo 13 e 16. O sangue de Cristo por nós derramado deve nos levar a viver como ele viveu. Como disse a carta aos Hebreus: Portanto, irmãos, já que pelo sangue de Cristo temos uma fundada esperança no acesso ao santuário, atendamos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Hebreus 10, versículo 19 a 24. Por estes e tantos outros motivos, precisamos cultivar em nós a fé e a devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus Cristo e colher as inúmeras bênçãos que o Senhor tem para distribuir em nossas vidas. Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imaculado e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Para os judeus, a vida estava no sangue. Levítico, capítulo 11, versículo 17. E por isso, eles não comiam o sangue dos animais. Na verdade, a vida está na alma e não no sangue. Mas para eles o sangue tinha este significado. É muito interessante notar que no dia da Páscoa, a saída do povo judeu do Egito, naquela noite da morte dos primogênitos, Deus, segundo o entendimento do povo, mandou que este passasse o sangue do cordeiro imolado nos umbrais das portas, para que o anjo exterminador não causasse a morte do primogênito naquela casa. Este sangue do cordeiro simbolizava e prefigurava o sangue de Cristo, da nova e eterna aliança, que um dia seria celebrada no Calvário. É por isso que São João Batista, o precursor de Jesus, ao anunciá-lo aos judeus, vai dizer: Este é o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. É a missão de Cristo ser o Cordeiro de Deus imolado por amor aos homens. É este sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí a pedagogia de Deus, a paciência que ele teve e tem com cada um de nós. Teve com o povo judeu ensinando 40 anos no deserto, na Páscoa, ao retirar do Egito, da escravidão, ao libertar o povo, aspergindo o sangue nos umbrais da porta. Sangue que simbolizava a aliança de Deus já desde Abraão, desde o início, do chamado de Deus para formar este povo
Então, se porém andamos na luz, como Ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue e que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus e seu Pai. Glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 1, versículo 5. Cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes imolado e resgatastes para Deus, ao preço de teu sangue, homens de toda tribo, língua, povo e raça, e deles fizeste para o nosso Deus um reino de sacerdotes, que reinam sobre a terra. Apocalipse 5, versículos de 9 a 10. Os mártires derramaram o seu sangue por Cristo na força do seu sangue. Então, meus amados irmãos, mais uma vez aí nós vemos a citação do livro de Apocalipse, que tem toda essa imagem litúrgica e de grande ensinamento para nós cristãos sobre a aliança de Deus celebrada no sangue de Cristo e do Cordeiro, este sangue que nos lava, que nos purifica. Mas eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós, vai dizer São Paulo em Romanos. Ele está à nossa disposição, meus amados irmãos. No sacramento da confissão, este sangue do Cordeiro imolado por cada um de nós nos lava do pecado, nos purifica e nos eleva à dignidade de irmãos e filhos de Deus. Ele lava e nos purifica, levando assim a uma comunhão com o Deus, rompida por nossos pecados. Então, a grandeza do sangue de Cristo é imensurável. Os santos da nossa igreja já o sabiam e por isso tinham grande devoção ao sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro. Os judeus celebravam o holocausto perpétuo. 2 cordeirinhos sem defeito eram imolados às 6 horas da manhã e às 6 horas da tarde, a fim de que o sangue do Cordeiro oferecido a Deus obtivesse o perdão dos pecados do povo naquele dia. Esse Cordeiro era apenas um sinal, uma prefiguração do verdadeiro Cordeiro que seria imolado na cruz. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí mais uma vez, no sacrifício do Cordeiro celebrado pelos judeus, a aliança, o perdão dos pecados para aquele dia. Esse Cordeiro que era insuficiente para nos elevar à dignidade de filhos de Deus, mas que já prefigurava, e aí está a grandeza do ensinamento e do amor de Deus por cada um de nós. Ele que fez esse sacrifício, se dignou a rebaixar-se, fazer-se carne, humano como nós, pelas mãos virginais da nossa mãezinha do céu, Imaculada Virgem Maria, ela que trouxe o Cordeiro até nós, que trouxe o Cristo para que ele pudesse celebrar esta nova e eterna aliança com Deus, nos elevando à dignidade de filhos de Deus, trazendo para nós a comunhão com Deus rompida pelos nossos pecados. E Ele vai fazer isso por cada um de nós, derramar até a última gota do seu sangue na cruz. É uma profundidade sem tamanho que nós não conseguimos nem imaginar. Este é o tamanho da misericórdia de nosso Senhor Jesus por cada um de nós. Deus, em sua pedagogia infinita, vai nos ensinando durante todo o ano litúrgico
desde o início do ano litúrgico até o seu fim na celebração de Cristo Rei. Deus tem essa pedagogia e essa humildade de nos ensinar. Basta que nos atentemos aos templos, às celebrações durante todo o ano litúrgico, e nós vemos aí a caminhada do povo de Deus durante a quaresma, simbolizada na quaresma, 40 dias, para que possamos chegar à Páscoa do Senhor. E aí vemos o Pentecostes, vemos toda essa celebração linda e maravilhosa, celebração do Sábado Santo. Aí vem o mês de maio, mês celebrado e dedicado à Mãe de Deus, a nossa Mãe. Aí logo em seguida vem o Sagrado Coração de Jesus, no mês de junho, e em julho a grandeza e o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e também Nossa Senhora do Carmo. Então, nós vemos aí a beleza e a riqueza do ensinamento trazido até nós pela Igreja, pelos santos. Essa pedagogia de amor, de misericórdia, que nos traz um ensinamento profundo se nós prestarmos atenção às liturgias, o ano litúrgico em si, as celebrações, meus amados irmãos. Tempo de um pequeno intervalo e já voltamos para mais, meus amados irmãos, para esta conversa que está lindamente aqui sobre o preciosíssimo sangue de Jesus. Já retornamos, meus amados irmãos, deste nosso pequeno intervalo, e aqui vai uma super dica de leitura. O Papa João XXIII escreveu a carta apostólica Indi a Primis sobre o preciosíssimo sangue de Cristo, a fim de promover o seu culto, o que foi lembrado pelo Papa São João Paulo II na sua carta apostólica Angelo Domini, onde repetiu o que João 23 disse sobre o valor infinito do sangue de Cristo, do qual uma só gota pode salvar o mundo inteiro de qualquer culpa. O sangue de Cristo representa a sua vida humana e divina de valor infinito, oferecida à justiça divina para o perdão dos pecados de todos os homens, de todos os tempos e lugares. Quem for batizado e crer, como disse Jesus, será salvo. Marcos 16:16, pelo sangue de Cristo. Então, meus amados irmãos, esta é a tônica do nosso programa de hoje. O sangue de Cristo, que representa a sua vida divina e humana. Este sangue da nova e eterna aliança que foi derramado por nós. E assim como no sacramento da confissão nós somos lavados no sangue de Cristo, na comunhão também podemos ser lavados e inebriados pelo sangue redentor do Cordeiro, sem mancha, que veio tirar o pecado da nossa alma. Mas é preciso parar para adorá-lo no seu corpo dado a nós. Então, meus amados irmãos, parar após a comunhão, fazer a ação de graça, é dar valor à dignidade do precioso corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós comungamos. É necessário, para 10 minutinhos, fazer aquela oração de agradecimento, de ação de graça, pelo sacrifício de Cristo que foi oferecido por nós. Então, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. João capítulo 6, versículos 53 a 56.
É pela força do sangue de Cristo que os santos e os mártires deram testemunho de sua fé e chegaram ao céu. E é pela força e sangue de Cristo que nós conseguiremos vencer o nosso pecado, a escravidão do demônio, porque ele pagou o preço pela nossa liberdade, pela nossa salvação. Então, Cristo já venceu por nós, por cada um de nós. E aqui, meus amados irmãos, eu trago agora o discurso às associações dedicadas ao culto do sangue de Cristo, aos sócios da Aves e a vários grupos de fiéis, né? O discurso feito pelo Papa São João Paulo II no ano de 2000. Ele inicia assim: caríssimos irmãos e irmãs, neste primeiro dia do mês de julho, consagrado pela piedade cristã à meditação do sangue de Cristo, preço do nosso resgate, penhor e salvação de vida eterna. Tenho a alegria de me encontrar com todos vós, membros das famílias religiosas masculinas e femininas e das associações católicas dedicadas ao culto do preciosíssimo sangue de Jesus. As famílias religiosas e as associações católicas dedicadas ao culto do preciosíssimo sangue de Cristo, ao saudar-vos com afeto, agradeço-vos a presença e dirijo um reconhecido pensamento ao diretor provincial dos missionários do preciosíssimo sangue, pelas amáveis palavras que quis dirigir-me também em vosso nome. Até a reforma litúrgica promovida pelo Concílio Vaticano II, neste dia celebrava-se também liturgicamente em toda a Igreja Católica o mistério do sangue de Cristo. Depois, o meu predecessor, que venerada memória Paulo VI, uniu a recordação do sangue de Cristo à do seu corpo, na solenidade que agora tem precisamente o nome do Sacratíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Em toda a celebração eucarística, de fato, torna-se presente, juntamente com o corpo de Cristo, o seu precioso sangue da nova e eterna aliança, derramado por todos em remissão dos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, o mistério do sangue de Cristo é grandioso. Desde os primórdios do cristianismo, ele atraiu a mente e o coração de inúmeros cristãos, e de modo particular dos vossos santos fundadores e fundadoras, que dele fizeram o estandarte das vossas congregações e associações. O ano jubilar traz novo impulso e uma devoção tão significativa. Com efeito, ao celebrarmos Cristo há 2000 anos do seu nascimento, somos também convidados a contemplá-lo e a adorá-lo na humanidade santíssima, assumida no seio de Maria e unida de maneira hipostática à pessoa divina do Verbo. Se o sangue de Cristo é preciosa fonte de salvação para o mundo, isto deriva precisamente da sua presença ao Verbo que se fez carne para a nossa salvação. O sinal do sangue derramado, como expressão da vida doada de modo cruento, em testemunho do amor supremo, é um ato de condescendência divina à nossa condição humana. Deus escolheu o sinal do sangue porque nenhum outro sinal é tão eloquente para indicar o envolvimento total da pessoa. O mistério de semelhante doação encontra a sua nascente na vontade salvífica do Pai Celeste e a sua realização na obediência filial de Jesus, verdadeiro Deus,
e verdadeiro homem, através da obra do Espírito Santo. A história da nossa salvação traz, portanto, a marca e o selo indelével do amor trinitário. Então, meus amados irmãos, aqui nesses 2 parágrafos desta carta, escrita por este santo da nossa igreja, São João Paulo II, a gente sente a força do seu pontificado, o amor e a vivência no sacramento, a sua santidade, vai preenchendo a gente de tal maneira que só quem vivencia este amor é capaz de alcançar na alma humana este efeito. Terceiro parágrafo. Diante desta maravilhosa obra divina, todos os fiéis se unem a vós, caríssimos irmãos e irmãs, entoando hinos de louvor a Deus uno e trino, no sinal do precioso sangue de Cristo. Mas a confissão dos lábios deve unir-se o testemunho de vida, segundo a exortação que nos vem da carta aos Hebreus. Portanto, irmãos, já que pelo sangue de Cristo temos uma fundada esperança no acesso ao santuário, atendamos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Aos membros da Aves, e muitas são as boas obras que a meditação do sacrifício de Cristo nos inspira. Com efeito, ele impele-nos a dar a nossa vida por Deus e pelos irmãos, sem nos pouparmos. Os que ad effusione sanguinis, como fizeram muitos mártires. Como não reconhecer sempre de novo o valor de todo ser humano, quando para cada um, sem distinções, Cristo derramou seu sangue? A meditação deste mistério impele-nos, em particular, para quantos poderiam ser curados dos seus sofrimentos morais e físicos e, ao contrário, são deixados definhar às margens de uma sociedade da opulência e da indiferença. É nesta perspectiva que se evidencia em toda a nobreza o serviço prestado por vós, membros da Aves. Saudo-vos com muito afeto, juntamente com vosso presidente, a quem agradeço as palavras que me dirigiu. Não vos limiteis a dar alguma coisa que vos pertence. Dai algo que de vós mesmo, o que há de mais pessoal do que o próprio sangue. Na luz de Cristo, o fato de doar ao irmão este elemento vital adquire um valor que transcende o horizonte simplesmente humano. A vós, sócios da Aves, dirige-se, portanto, a expressão da minha estima e do meu encorajamento. Aos fiéis da Diocese de Bérgamo, desejo agora dirigir a minha saudação cordial aos peregrinos da Diocese de Bérgamo, guiados pelo seu bispo, Dom Roberto Amadei, a quem agradeço os sentimentos expressos no caloroso discurso. Caríssimos, com a visita odierna, quereis manifestar o vosso afeto e a vossa proximidade ao sucessor de Pedro. Obrigado de coração. Ao longo dos séculos, a vossa Igreja manteve estreitíssimos vínculos de comunhão com a Santa Sé Apostólica. Como não recordar, neste contexto, o vosso conterrâneo e meu predecessor, o Papa João XXIII, próximo de ser inscrito no álbum dos Beatos? O caminho de oração e de meditação que vos conduz aos lugares jubilares seja para vós, caríssimos, ocasião para reafirmar a vossa convicta adesão a Cristo, porta santa, para entrar no reino do Pai. Ao retornardes às vossas casas, levai a saudação e o encorajamento do Papa aos sacerdotes,
aos consagrados, às consagradas e a todos os irmãos e irmãs na fé. O Ano Santo seja para cada um estímulo a reavivar a fé e a prosseguir no empenho da nova evangelização que encontra confirmação e corroboração na caridade. A outros peregrinos italianos. Por fim, o meu pensamento dirige-se aos fiéis de Santa Maria da Vitória de Montebelluna e de São Bernardino de Tordandrea de Assis, de São João Batista, em Aconia de Coringa, assim como ao Instituto Beata Maria de Matias de Frosinone e à comunidade da Pequena Casa de Aversa. Caríssimos, a celebração dos 2000 anos da encarnação do Filho de Deus vos encontre vigilantes na fé, firmes na esperança e fervorosos na caridade. Cristo passa ainda hoje ao lado de cada um para lhe oferecer o dom da infinita misericórdia de Deus. Sede também vós ricos dessa misericórdia, como o é o nosso Pai que está nos céus. Com estes sentimentos de amor daquele que nos aspergiu com seu sangue, abençoo-vos de todo o coração. Papa São João Paulo II, no dia 1º de julho do ano de 2000. Então, meus amados irmãos, espero que esta mensagem dessa devoção ao sangue de Cristo e todo o seu significado para cada um de nós, assim como cada palavra de cada santo dirigida ao sangue de Cristo e a cada um de nós, as palavras de São Pio de Pietrelcina que iniciamos este programa, contemplemos com devoção o sangue de Jesus derramado até a última gota por nós na cruz, pela redenção da humanidade. Todas essas palavras possam aquecer e acalentar o nosso coração, nos deixar atento aos sinais de Deus, a sua pedagogia de amor e de misericórdia por cada um de nós, a paciência para nos ensinar ano após ano, no ano litúrgico, toda essa beleza e riqueza do sacrifício de Cristo por cada um de nós. Então, o evangelho de hoje, meus amados irmãos, sábado, dia 15, é o evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 24 a 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, o Evangelho de hoje vem nos encorajar. Jesus repete aqui neste Evangelho 2 vezes: não tenhais medo.
Então, meus amados irmãos, que nós não tenhamos medo de proclamar o senhorio de Jesus na nossa vida, que nós tenhamos, meus amados irmãos, a coragem de declarar, de dar testemunho de Jesus, não só com as palavras, mas com a nossa vivência, com as nossas atitudes, né? Porque nós podemos testemunhar com a boca, com as palavras, dizer que damos testemunhos de Jesus e o negarmos com as nossas atitudes. Ou seja, eu digo uma coisa com a boca, mas as minhas atitudes falam de uma outra maneira, negando, dando contra-testemunho. Então, como é que eu professo uma fé nesse Cristo que se deu por nós, derramou todo o seu sangue por cada um de nós, mas se com as minhas ações eu digo o contrário, eu nego a Cristo nas minhas atitudes dia após dia. Então, que nós tenhamos essa coragem, que o sangue de Cristo nos lave, nos purifique e nos dê força e coragem para enfrentarmos as nossas dificuldades, as nossas limitações, a nossa tendência ao pecado, evitar os exageros, para que possamos dar esse testemunho diante dos homens de que Cristo realmente é o Senhor da nossa casa, o Senhor da nossa vida. Rezemos, meus amados irmãos, esta Ave Maria, pelo Papa Francisco, pelos bispos do mundo inteiro, pelo nosso bispo, Dom Geraldo. E você, meu amado irmão, coloque o seu bispo nesta oração, pelos padres do mundo inteiro, pelo nosso pároco, Padre José Evanilson. Rezemos esta Ave Maria pela Igreja, por nós, cada um de nós, como Igreja, unidos de coração, em comunhão com a Santa Sé, em comunhão com o Papa, em comunhão com toda a Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Bom, meu querido ouvinte, chegamos ao final do programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Lembrando que para você participar é só ligar no 088-981-714271. E lá você deixa a sua mensagem, diga o que você achou do programa, deixe as suas sugestões de tema para o próximo programa e nós estaremos com todo carinho atendendo ao seu pedido. Através desse número você pode ligar, você pode mandar mensagem pedindo oração para um ente querido, oferecer alguma música, um canto a alguém especial, né? Amanhã é domingo, dia do Senhor, e que a gente possa estar participando das missas, né? Estamos na 15ª semana do tempo comum, vamos estar participando das coisas da igreja, vamos nos aproximar de Cristo. Nós precisamos dele em nossa vida, né? Então encerramos o programa de hoje rezando no Pai Nosso. Vamos rezar o Pai Nosso para todas as pessoas que estão necessitadas de oração. Alguém que você saiba, você pode nesse momento estar colocando em oração essa pessoa necessitada. Vamos rezar pelos doentes, pelos encarcerados, pela convenção dos pecadores e, enfim, por todos nós, filhos de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um forte abraço, continue ligadinho na programação, porque vem aí Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Um forte abraço e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.